E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um estudo mergulhando fundo no nosso material de hoje. A gente tem um conteúdo simplesmente fantástico, super profundo e inspirador, pensado justamente para fortalecer a nossa base espiritual. Vamos lá? Começando direto ao ponto com a data de hoje, que é quarta-feira, 20 de maio, no nosso estudo diário. E o nosso tema principal, a estrela do dia, digamos assim, é exemplos de fé. Nos próximos minutos, a gente vai dedicar toda a nossa energia para entender de onde vem a fé e, claro, como colocar esses exemplos incríveis na nossa vida prática, no dia a dia mesmo. Só para a gente se situar, a nossa base de hoje vem direto desta página do guia. E como a gente logo percebe, a lição inteira está super ancorada no livro de Hebreus, capítulo 11, aquele que é mundialmente conhecido como o grande capítulo da fé, um clássico absoluto da Bíblia. E é por isso que a gente entra agora na sessão, o grande capítulo da fé, respondendo com a Bíblia. Olha só, para a gente realmente captar a essência dessa parte, a nossa regra de ouro hoje é deixar que a própria Bíblia responda as perguntas, tá? E a primeira reflexão que o material traz é super intrigante. O que se espera hoje, mas ainda não se pode ver? Pense um pouquinho sobre isso. Como é essa nossa expectativa em relação àquelas coisas que estão completamente invisíveis aos nossos olhos agora mesmo? Bom, a palavra responde isso com uma clareza absurda. Lendo lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a gente encontra o seguinte: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Gente, esse versículo sagrado não está falando de um otimismo cego, sabe? Ele define a fé como substância. É uma prova concreta, uma convicção total de uma realidade que o nosso olho humano ainda não consegue captar. É muito forte. O que já puxa a gente direto para o próximo ponto do material. Afinal, como o versículo 6 define a nossa busca por Deus? O autor de Hebreus convida a gente a olhar bem de perto para a dinâmica desse nosso relacionamento com o Criador. Qual é aquele pré-requisito número 1 para uma aproximação de verdade? A resposta é super direta. Lendo Hebreus capítulo 11, versículo 6, a gente aprende que, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, o X da questão é esse: reconhecer que Deus existe e acreditar de todo o coração que ele recompensa quem o busca. Esse é o coração da nossa conexão. Sem isso, a base inteira simplesmente não existe. Dito isso, a gente avança para a sessão, fortalecendo a nossa fé, focando agora em passos práticos. A gente já viu o que é a fé na visão bíblica, certo? Agora a conversa muda de figura. Como a gente edifica, protege e fortalece isso no meio da correria do nosso dia a dia? O material traz uma visão linda da graça de Deus aqui. Lendo Mateus capítulo 17, versículo 20, vemos Jesus falando sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. A mensagem maravilhosa de hoje é que a gente não precisa começar com uma fé gigante e inabalável logo de cara. A menor porção de fé já tem poder suficiente para fazer o nosso relacionamento com Deus decolar. Basta a gente ter aquela vontade genuína de cooperar com Ele. Tá, mas como a gente rega essa sementinha para ela crescer forte? O material cita o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Fica claríssimo que a fé não é passiva, ela é totalmente ativa. Ela vem como resultado direto da gente estudar a Bíblia todos os dias, aliado a um compromisso real com a oração. São hábitos vitais, não tem como fugir. Só que a gente é humano, né? Tem hora que a perna bambeia, a confiança vacila e o guia mostra exatamente o que fazer nessas horas. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 5, tem uma oração super sincera dos apóstolos. Senhor, aumenta a nossa fé. Olha que sacada. A nossa postura tem que ser proativa. Bateu a incerteza? É só pedir humildemente para o Espírito Santo multiplicar nossa fé. Simples assim. E aqui tem um ponto fascinante sobre o contraste e até a convivência entre a fé e a dúvida. Nosso estudo puxa lá de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Quando um pai desesperado grita para Jesus: "Eu creio, ajude-me na minha falta de fé." Gente, isso é tão acolhedor. Mostra que ter dúvidas não significa que a nossa conexão com o céu foi cortada. A fé e a dúvida podem sim dividir o mesmo espaço por um tempo. A lição de ouro é: não se afaste de Deus porque tem dúvidas. Pelo contrário, corra para Ele justamente para resolver cada uma delas. Outra coisa super importante que a lição de hoje bate na tecla é a responsabilidade individual. Lendo Filipenses, capítulo 2, do 2 ao 16, somos chamados para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. É uma reverência muito pessoal.
E para cravar essa ideia, o guia lembra daquela parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25. O recado não podia ser mais direto. Fé não se empresta. O azeite da lâmpada é responsabilidade nossa. É uma caminhada íntima, intransferível, que ninguém pode fazer no nosso lugar. E assim chegamos à nossa última sessão. Fé na escuridão. A decisão de crer. O guia agora joga um desafio para a gente. Como manter a fé lá no alto quando tudo ao redor está escuro, assustador e muito, muito difícil? Tem uma frase transformadora no material que diz tudo. A fé não é um sentimento, é a decisão de crer. A gente adora basear o que acredita no que está sentindo no momento, né? Mas sentimentos são uma montanha-russa. A verdadeira fé bíblica é apresentada aqui como uma escolha racional. É uma vontade ativa que continua firme, mesmo quando as emoções estão uma verdadeira bagunça. Isso casa perfeitamente com a orientação do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Vamos ler a Bíblia. Porque andamos por fé e não por vista. Essa é a nossa âncora nos dias ruins. Mesmo quando está tudo nublado e a gente não consegue enxergar Deus agindo na hora, essa promessa garante que Ele está no controle da situação. A gente caminha guiado pela bússola da palavra e não pelo que os nossos olhos estão vendo. Para fechar esse conteúdo diário com chave de ouro, o guia dá um conselho maravilhoso: tirar um tempinho para transformar todo esse aprendizado em louvor. A sugestão é ler, ou até cantar, a letra daquele hino majestoso, Quão Grande És Tu, que é o número 62 no Inário. Usar as palavras desse hino como uma oração pessoal de gratidão é uma baita ferramenta para manter o nosso foco no tamanho e na fidelidade inabalável do nosso Deus. E a gente encerra essa análise com uma pergunta que pede muito mais do que só concordar com a cabeça. Ela exige ação. Como a decisão de crer mudará as atitudes de hoje? Nós revisamos o que é a fé lá em Hebreus, vimos os hábitos para crescer, entendemos que a fé é uma decisão constante, até no escuro. Agora, o desafio é real, pegar todos esses exemplos bíblicos e aplicar nas batalhas de hoje. Valeu demais por acompanharem esse estudo com a gente, que esse material inspire cada um de nós a tomar decisões corajosas, baseadas na mais absoluta confiança. A gente se vê no nosso próximo estudo.